Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Mateus 16 e o 18. Quem achou? Glória a Deus. Quem está procurando, diga: estou procurando. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem dizer amém? Amém. Poder sentar, dando glória a Jesus. Meus queridos irmãos, quero chamar a sua atenção nesta noite, nesse culto de ensino, para nós aprender mais uma vez com a palavra de Deus. Hoje faz 3 segunda-feiras que nós estamos aqui aprendendo no mesmo tema. E o tema é a igreja. Já falamos em algumas pontuações, 2 doutrinas que já passamos nesse texto. E hoje, pela terceira vez, nós vamos continuar falando sobre a igreja. A palavra grega eclésia, que significa igreja, literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. No Novo Testamento, o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadão do reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local, Mateus 18, 17, Atos dos Apóstolos 15 e 4, ou a igreja no sentido universal, que também é Atos 16, 18, aliás, Mateus 16, 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, Efésios, capítulo 2, versículo 21 e o 22. Eu não estou lendo essa referência que eu estou citando aqui, porque essa introdução, nós já falamos sobre ela nas duas doutrinas passadas. Então, baseado nesse texto, ou com base no texto, vejamos algumas pontuações que definem a igreja. Eu citei a primeira pontuação, que a igreja é representada como povo de Deus. Já citamos também a segunda pontuação, a igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Já citamos também a terceira pontuação, que a igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Hoje vamos dar continuidade na quarta pontuação, ou no quarto ponto, que é a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 15 e o 16. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 15 e 16, que diz assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês
é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Versículo 16. Ou não sabe que o homem que se unir à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Então, Paulo está trazendo uma doutrina para a igreja em Corinto, mostrando que aquela igreja, após tornar-se membro do corpo de Cristo, já não pode ter uma vida mais de devassidão, já não pode ter uma vida mais antiga como aquela igreja tinha antes. Eu já frisei aqui nas duas doutrinas passadas do mesmo tema, se referindo à igreja, que Paulo ganhou para Cristo os irmãos, algumas pessoas, eu posso dizer alguma no sentido normal, mas a igreja em Corinto foi muita gente. E Paulo conseguiu conquistar aquelas pessoas para Cristo. E elas tinham uma vida devasta, uma vida totalmente entregue. A maioria deles tinha uma vida totalmente entregue à prostituição. Então, quando vem para Cristo e é batizado nas águas, não é mais apenas congregado, mas agora passa a ser membro do corpo de Cristo. Então, alguns irmãos ali queriam viver a mesma vida de antes, sendo membro do corpo de Cristo e querendo lá fora ter aquela mesma vida de prostituição. Aí Paulo pergunta à igreja: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? É uma pergunta que ele está fazendo. E será que eu tomaria os membros de Cristo e o faria membro de uma prostituta? De modo nenhum, Paulo diz. Ou não sabe que o homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ela? Aí ele diz: porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. É por isso que o pecado de prostituição é grave contra a igreja de Cristo. E detalhe, basta apenas um membro do corpo de Cristo pecar em prostituição. Se o líder da igreja não chamar atenção e não levar ele a um canto para que haja um confessamento e consertar aquela situação, se o responsável da igreja, aquele que preside a igreja, ou se essa igreja tiver muitas congregações, o dirigente daquela igreja, que está ajudando o presidente dela, não chamar a atenção daquele membro e fazer de conta que não aconteceu nada, e deixar aquele homem ou aquela mulher que caiu em prostituição da mesma forma, pensando que tudo está certo, que nada está errado, vai ferir toda a igreja, vai ferir o corpo de Cristo, porque nós somos membros do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. Não tem esse negócio: eu pequei à parte, eu pequei em particular, eu pequei sozinho, não vou ferir ninguém. Tu é membro do corpo de Cristo? Sou. Tu fere o corpo. Eu quero trazer uma ilustração aqui para que a igreja perceba a gravidade. Observe que se você ferir um dedo seu, ele dói ou não? Mas vai atingir somente o dedo ou seu corpo todo vai sentir? Seu corpo todo vai sentir. Por quê? Porque os membros é de um corpo só. Então, a preocupação do apóstolo é para que a igreja tenha uma vida de um padrão de santidade, porque Cristo, o cabeça dela, é santo. O cabeça da igreja não é profano. O cabeça da igreja não aceita
no meio do povo de Deus prostituição, adultério, lasciva. Não aceita. São pecados pelos quais ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para arrancar isso do meio de nós. Como é que depois ele vai aceitar? Não tem como. Então cabe os membros da igreja unidos, lutando para vencer as tentações, vencer as ciladas malignas, vencer o mundo junto com as suas ilusões e ficar firme em Cristo, tendo um padrão de santidade, irmão. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Eu disse que o primeiro ponto nesta noite que nós estamos aqui se referindo, eu citei o quarto ponto porque nós já vem trabalhando em 2 doutrinas passadas com esse assunto. Eu falei que a igreja é o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios no capítulo 10. Continue com a Bíblia aberta. Aleluia. O capítulo 10. Versículo de número 16 e o 17. E alguém pode pecar e ficar abafado, caladinho, não confessar, não falar nada, só foi um escorregão, foi ali, voltou logo, foi uma fraqueza da carne e tal, e aquela conversa mole. Mas daqui a pouquinho o Espírito Santo vai trabalhar na igreja para revelar. Porque o cabeça da igreja não é morto, ele é vivo. Aleluia. E ele vai revelar no meio do seu povo, onde tem um pecado oculto e escondido. Aleluia. Para que alguém vomite aquela coisa ruim que está afetando todo o corpo. Aleluia, Deus. E até a própria pessoa que praticou só vai ser curado, só vai ficar curado quando abrir a boca e confessar e vomitar essa podridão que está guardando dentro de si. E quem morrer, quem partir para outra vida com pecado guardado, escondido, sem confessar, vai para o inferno. Aleluia. Meu Deus. E o pecado que eu estou me referindo aqui nesta noite, que fere o corpo de Cristo, é pecado que é para a morte. Porque disse Paulo aos Coríntios, nessa mesma igreja, que todo aquele que pecar contra o corpo é pecado de morte. Então adultério é pecado de morte, prostituição é pecado de morte, fornicação é pecado de morte. E a igreja já sabe que eu já ensinei o que é tudo isso. Adultério é quando um cônjuge trai o outro cônjuge. Prostituição é quando alguém vai aí fora e vai se prostituir. Alguém só coloca tão somente vender o corpo, mas não é só isso. Quem está viciado em pornografia também está em prostituição. Meu Deus. Prostituição virtual. E ao frente, claro, a Bíblia diz que os nossos olhos é a janela do corpo. Então se os olhos é a janela do corpo, tudo que eu olho vai para dentro de mim, vai contaminar. Aí eu tenho que ter cuidado com isso aí. E fornicação, jovem praticando sexo antes do casamento. Tem lugares por aí que alguém primeiro engravida para depois casar. Está repreendido. Case primeiro para depois engravidar. Aleluia, Jesus. Engravida para depois casar. Jovem na igreja, case-se primeiro para depois de casado engravidar. Oxê. Aleluia, Jesus. Aí casa, a jovem lá guardando o bebê, não confessa porque o bucho não mostrou ainda, apenas ela está ciente que está grávida. Eu vou falar algo aqui para você entender a gravidade disso. Quem casou no civil, depois que já mexeu com a jovem e não confessou a seu pastor da igreja, mexeu, ela tá mexida, a fala nessa, mexeu, buliu, sei lá, como você vai entender. Mexeu, foi lá no cartório, viu, eita, os meus tempos não veio não. Veio não? Veio não, e agora? Daqui a pouco o barriga vai aparecer, vamos casar logo. Aí fala, ajeita tudo, casa, pode casar na igreja, lá no civil, depois pode fazer um casamento lindo na igreja. A barriga tá light, né? Não mostrou nada, não é?
Aí pronto, casou, tá tudo certo, tá não. Porque praticou uma fornicação no obscuro e no oculto. Ou cedo ou mais tarde, Deus vai querer que isso seja revelado. Aleluia. A alma está contaminada, a alma está manchada. Tem que chegar perto do seu líder e dizer, ó. Mas já faz 10 anos, quer nem saber. Está escrito lá em Eclesiastes que Deus vai trazer pecado presente e pecado lá de atrás. Não quer nem saber, Jeová, ele vai trazer. Ó, já faz 10 anos esse negócio, mas está aqui na cabeça, na consciência, viu? Meu pastor, minha pastora, meu bispo, minha bispo, meu apóstolo, minha apóstola, eu não quero nem saber. Você tem que confessar e dizer assim, ó. Eu me casei e a igreja pensou que estava tudo direitinho, tudo bonitinho, mas não estava não. Eu tinha mexido antes do casamento. Ainda tem que falar isso aí. E eu sei que nessas redes sociais que estão me escutando, tá entendendo? Eu sei que neste mundo tem tanta gente com isso guardado, tanta gente com isso guardado, pensando que tá tudo bem, não tá não. Mexeu antes do tempo e agora tá com a conta, tá com a dívida com Deus. Eu não estou falando aqui que jovem que já veio do mundo, irmão, que já se conheceram no mundo. Eu estou falando de jovem que aceitou a Jesus sendo virgem na igreja e se contaminou e ficou calado. Estou falando disso. Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Membro do corpo de Cristo. Batizou nas águas aí? Hã? Caladinho. Meu Deus. As mulheres solteiras da igreja. Eu estou sem marido. E daí? Os homens solteiros da igreja. Tome cuidado. Tome cuidado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Contamine a alma não. Quando a gente aceitou a Cristo, a nossa alma fica limpa. Limpa, sem nenhuma mancha. Mas tem como manchar ela depois de estar na igreja, se não vigiar. Aleluia. E uma vez manchando com pecado de morte, só limpa depois de confessar. Está escrito em Provérbio que todo aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, mas todo aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nem nessa vida nem na outra. Aí tem aquele tipo de gente que diz, sabe o que? Eu não confesso não, porque quem manda na minha vida sou eu. Vai para o inferno. Você vai para o inferno dizendo que manda na sua vida. Porque uma vez você devendo ao corpo de Cristo, você deve ao cabeça que é Cristo. Você não é membro? Então você está devendo a Cristo, o cabeça da igreja. Então você vai para o inferno sabendo. Se você não tiver coragem de confessar. É interessante que é para praticar, né, irmão? Para praticar, né não? É uma coragem, é uma força. Aí depois que faz, para confessar, meu Deus, eu tenho vergonha. Meu Deus. Eu não vou não porque eu morro de vergonha. Aí você morre de vergonha? Tem um lá no outro lado esperando você que ele não tem vergonha de nada. Para receber você com muita alegria. Aleluia. Espero que você falando de ir. Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa, se por esses dias Jeová está batendo nessa tecla, porque tem gente assim aqui. Que o Espírito Santo só toca na tecla quando tem alguém sendo cobrado. Meu Deus. Fica calado para ver. Glória a Deus. Eu estou livre. Porque o que o Pai colocou no meu coração, eu estou passando para a igreja. Eu estou livre. Agora, se ele colocasse, se eu fosse frouxo e guardasse, ele ia cobrar de mim. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Quando você vê alguém sabendo que tem líder, sabendo que dentro da igreja tem um pecado camuflado, e ele não põe a mão porque ele também está em pecado. Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu acho um pouco meio rude. Eu vou dizer que ele tem a corda presa. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Tem a corda presa, pronto. Né? Para não citar outra coisa. Está preso. Aí ele não fala, não chega junto, não repreende.
Se ele for repreender, alguém vai dizer: e o senhor? Hã? Aqui não, Satanás. Levanta teu dedo para mim. Glória a Deus. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 16 e o 17. Glória a Deus. Olha o que está escrito, irmãos. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos e a comunhão do sangue de Cristo, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então Paulo está se referindo na hora da ceia, que quando a gente vai tomar o cálice, que representa o sangue, não é o sangue, representa o pão, que representa o corpo, não é? Ele mostra, aí você vai tomar ele, e aí todos são participantes do mesmo cálice e participantes do mesmo pão. Por quê? Porque são participantes da mesma comunhão com Cristo, comunhão com o corpo e com Cristo. Então, se o corpo, o membro não estiver bem, vou tomar ceia hoje não, que eu não estou bem. Então você tem que examinar porque você não está bem. Tem que examinar. Por isso que o texto diz: examine esse homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Tem que examinar-se para saber como é que está você como membro do corpo de Cristo. Porque todos nós, o texto está dizendo que embora muitos são participantes do mesmo cálice e do mesmo pão, é a comunhão com aquele que é o cabeça, que é Cristo. Aleluia. Eita, meu Deus, como o negócio é sério. Agora me diz aí, um membro intrigado do outro. Meu Deus. Um membro que não pode olhar no rosto do outro que odeia. Aleluia, Deus. Um membro que olha o outro e se pudesse... Não vou falar isso não. Tem uma raiva tão grande no coração do outro membro do corpo de Cristo. Intrigado, avoando faísca de fogo. Membro do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. E diz assim, quando droga o joelho: meu Senhor. Aí Jesus disse: se eu fosse Senhor, tu me obedecia. Se eu fosse teu Senhor, tu me obedecia. Como tu não me obedeces, eu não sou Senhor teu. Porque só reconhece Ele como Senhor os que obedecem. Os que não obedecem não podem reconhecer Ele como... Como é? Que Senhor é esse? O Senhor governa, o Senhor manda. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 12. Capítulo 12 da carta paulina, 1 Coríntios, o versículo de número 12 em diante. Capítulo 12, versículo 12, 1 Coríntios. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo.
Paulo está dizendo, preste bem atenção nisso. Assim como o corpo é um só, você sabe contar quantos membros tem no seu corpo? Não, você só sabe dizer que é muito, mas o corpo é um, cheio de membro nele. Aí Paulo está dizendo, assim é também concernente a Cristo. Ele é o cabeça e cada um de nós em particular somos membro dele, membro desse corpo. Aí junto nós formamos o corpo de Cristo. Quem está entendendo? Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está dizendo aqui que todos, meu irmão, independente de raça, tribo e nação, entregou a vida a Cristo, desceu as águas, independente de placa de igreja, independente, somos membro de um corpo só. E Cristo é o cabeça. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Então você entenda que um corpo só não tem um só membro. Tem quanto? Tem muitos. Versículo 15. Agora preste atenção nisso. E se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o pé disser, por que eu não sou a mão? E já que o pé não é a mão, ele não faz parte do corpo? O pé faz parte do corpo e a mão também faz parte do mesmo corpo. E cada um tem a sua função. E todos servem. Se tirar um, o corpo sente falta, sim ou não? Versículo 16. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O ouvido disser, porque eu não sou olho. O ouvido é do corpo e o olho também é do corpo, e cada um tem a sua função. Glória a Deus. 17. Se todo o corpo fosse olho, meu Deus, que coisa linda seria. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Quem quis? Deus. Colocar o pé, a mão, a orelha, o nariz, a língua, os olhos. Foi Deus que fez assim. Porque Deus sabia que o corpo só ia ser formado depois que unisse os membros. Vou repetir isso aqui. Glória a Deus. Deus sabia que o corpo só ia ser formado depois que unissem os membros. E tem gente que está fora do... Tem membro fora do corpo dizendo que é do corpo, que faz parte do corpo, e que é a igreja. Fora do corpo. Fora do corpo. Eu li o qual? Aleluia. Eu li o qual? Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Glória a Deus. E os que não parecem menos dignos no corpo, este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra.
ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou, não foi condenou não, viu? Presta atenção no nome. É 2 O. Coordenou, pôs em ordem, né? O corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Opa! Pois Deus ajustou o membro do corpo para que cada membro tenha cuidado do outro membro, para não ferir o corpo, para não ter divisão no corpo. Agora você entendeu por que Deus condena a panelinha dentro da igreja? Aleluia, Jesus. Você nota que Deus não aceita quando se reúne grupinho na igreja para fazer aquela turminha de fofoca para detonar o outro. Você notou? Porque um membro não pode falar mal do outro membro, porque todos precisam um do outro. E não pode haver uma divisão dentro do corpo de Cristo. Quem está entendendo isso aqui? Se você falar mal do outro membro, se você for o pé, você está falando mal da mão. Se você for os olhos, está falando mal da audição. E enfim, e o membro que você como membro está destruindo o outro, note que você está tentando destruir o outro membro que faz parte do mesmo corpo, pelo qual o cabeça é Cristo. Então quando Satanás incitar você a formar uma panela, repreenda. Panela só presta para colocar comida, para cozinhar em casa. Aleluia. Aleluia, Deus. E eu vou dizer uma coisa, é o mais que tem. Só aqui, não. Em muitos lugares, o mais que tem é panelinha. Que Jeová meta fogo nessas panelas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não gosto dela. E quem fez ela? Glória a Deus. Ele te perguntou? Não. Vou fazer ela, mas tu vai gostar dela? Meu Deus. Aleluia. Eu não vou com a cara dele. Quem fez ele? Deus. Aí Deus te perguntou que tu, eu vou fazer ele, mas tu vai com a cara dele ou não? Porque se tu não for com a cara dele, eu não faço. Meu Deus. O que está faltando no meio do povo de Deus, não é que não tenha, tem, mas precisa se aumentar. É amor, irmão. Aleluia. Amor. Amor, respeito. Cada um respeitar o outro. E respeitar a forma de cada um ser. Tu não pode ser igual a mim. Porque se eu for a mão, tu é o pé. Eu sirvo para pegar e tu serve para andar. Aleluia, Deus. Então cada um tem uma função. Mas o texto que eu li diz que por mais um membro pareça ser o menor, talvez o mais desprezado entre os outros, na função dos outros, mesmo assim, o corpo precisa dele. Aleluia. Aleluia. É ou não é? Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou falar aqui de um membro bem pequenininho. Mas como a gente precisa? A língua. Meu Desse Deus. tamanho. Mas a gente precisa, né? Só que a gente tem que ter cuidado com esse membrozinho. Né? Tem que ter cuidado. Meu Deus. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Aleluia. Olha o versículo 25 de 1 Coríntios capítulo 12. Para que não haja divisão no... Para que não haja divisão no... Diga assim, irmãos. Cuidado com a divisão. Sabe quem foi o primeiro que dividiu? Que tentou dividir o capeta. E quando Jeová notou que ele
estava querendo dividir, Deus expulsou ele lá de cima. E tem crente aqui embaixo dividindo, querendo subir. Se quem já estava lá foi expulso, irmão, quanto mais daqui chegar lá, e aí? Meu Deus. Aleluia. E para você ter uma noção, alguém diz que o diabo se rebelou lá no céu. Ele se rebelou no segundo céu. No terceiro não, viu? No céu de Deus nunca teve pecado. Foi no segundo, no vegetal. Foi lá que o capetão foi expulso, com a terça parte de anjo. Porque no céu onde está o Todo-Poderoso no trono, lá não entra pecado de jeito nenhum. Aleluia. Aí ele está aqui na terra lutando para tu dividir. Lutando para eu dividir. Deixa eu dar um recado aqui. Aleluia, Deus. Tu, obreiro, que ganha essa confiança do teu pastor, e ele colocou você para tomar conta de uma congregação, Aleluia. e pelas costas dele você traiu ele, e tomou a congregação para você, ou você se arrepende ou vai para o inferno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem muito pastor sofrendo com isso, com um obreiro corrupto, que coloca lá na congregação, ele começa a ganhar a confiança do povo, e vai, ó, no povo, e coloca o povo contra o pastor presidente, e depois rompe a igreja. Tu pode escapar aqui, mas da justiça de Deus não. Aleluia. O teu pai não é Deus, é Satanás, que ele foi o primeiro que dividiu, não é? E se você tiver no altar de uma igreja, e você tiver junto com o seu líder, amando o seu líder, trabalhando junto com ele para a obra crescer, e se por trás do pano você fazer uma panelinha para romper o rebanho, você também ou se arrepende ou vai para o inferno. Deus. Porque é rebelião contra Deus. Glória a Jesus. Tá forte, é? Aleluia, Jesus. Eu estou falando tão suave. Eu estou falando tão suave, Glória a Deus. não é? Não tente dividir o corpo de Cristo, não. Cristo é o cabeça, vai pedir conta. Aleluia. Não tente dividir o corpo de Cristo, não. Não é? Outra coisa também. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está me pedindo para me falar. Eu vou falar. Aleluia. Você foi colocado em um lugar. Teu pastor viajou para fundar a igreja no outro canto, que Deus mandou. Enquanto você estava na presença dele, você era fiel. Agora que você está com o rebanho, você quer tomar. Se tem alguém aí com essa conversinha e a igreja está ciente, cai fora, abandona desse obreiro. Aleluia, Deus. Porque ele é obreiro do Satanás. Deus. Aleluia. Esse trabalho que foi aberto, que foi inaugurado e está dando gente, não é por causa da tua unção não, obreiro. É por causa da unção do teu pastor presidente. Aleluia, Jesus. Tu apenas foi um Apolo que está regando. Paulo disse aqui na carta de Coríntios, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Enquanto você estiver cuidando da congregação, você está apenas regando, mas você nunca foi quem plantou. Glória a Deus. Aleluia. Nunca plantou. Quer se aproveitar da unção dos outros? Meu Se tem Deus. uma coisa que ninguém rouba de ninguém, é a unção. Aleluia. Porque Deus dá só a quem Ele quer. A quem Ele vê no coração humildade. Aleluia! Quantos podem aplaudir o Senhor por esta palavra? Aleluia. Ô glória! Aleluia. Ah, tem muito obreiro com raiva, porque eu vou falar isso, é? Meu Deus. Tô nem aí, eu vim para falar a palavra de Deus. Se é de divisão, é? Se arrependa não. Não divida o corpo de Cristo. Interessante que alguns irmãos se faz de bobo, se faz de besta. Vê que o camarada tá com uma conversa mole. Sabe, rapaz, pastor aí, né? Tá igual Absalão, filho de Davi, que chegou por trás,
Seu pai está presente e começou a dizer: tu é o que aqui? Eu sou apenas capitão. Ah, pai, não te honra não. Se eu fosse teu líder, eu já colocava tu para ser o general. Absalão começou assim, com essa conversa mole. Tu é o que aqui? Eu sou apenas um simples soldado, homem que nem tu. É só um simples soldado, rapaz. Se eu fosse teu líder, tu ia ser isso. Aí começou a querer dar função ao povo. Aí tem gente que cai na bobagem querendo ser grande dentro do tempo e não sabe nem se Deus chamou ele para aquilo. Porque para quem Deus chamou para uma função, vai chegar lá, irmão. É só ter paciência. Deus, aleluia. Mas tem gente apressado e não pode ouvir a voz. Tu é o que? Tu é só um auxiliar de trabalho. Ah, se tu viesse para mim, tu vai ser logo presbítero. Cai fora, rapaz. Cargo de igreja não é mercado não, irmão, para estar à venda não. Deus dá quem quer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus dá quem quer. É só esperar no tempo. E nem da forma que o membro, o pé não pode ser mão, mão não pode ser pé, o olho não pode ser ouvido, ouvido não pode ser olho. Dessa mesma forma é quem Deus chamou para ser diácono. Às vezes Deus não quer mais como presbítero, e quem Deus chamou para ser presbítero, às vezes ele não leva mais para evangelista, e às vezes tem um auxiliar lá atrás. Deus vai levando, levando, levando e passa por todo. Fulano chegou agora e está passando. Tudo é na vontade de Deus. Glória a Deus. E cada um tem que ficar fiel no seu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Cada um tem que ser fiel no seu. Não é que o pastor não está me vendo. Conversa é essa. Ele está te vendo. Só quem está vendo tu mais do que ele é Deus. Porque eu nunca tive essa ambição. Eu nunca tive essa ambição. Eu esperei no tempo de Deus. O que tiver de ser, será, irmão. Agora tem uma coisa que eu coloquei no meu coração. Falo com toda humildade. Debaixo do sangue de Cristo, que para mim ganhar vida para Jesus, não precisou primeiro eu ser obreiro. Aleluia, Jesus. Membro do corpo de Cristo, eu já estava entrando em beco, entrando em favela, entrando em lugares bons e lugares ruins, e trazendo vida para Cristo. Porque para ganhar vida para Cristo, para ser um pescador de alma no reino de Deus, não precisa de cargo, não precisa de função. Basta só você ser crente fiel. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aí, sendo da vontade de Deus, você vai chegar lá. O Pai começou a falar comigo. Assim também Ele fala com você. Ele sempre diz: tem um degrau para ti. Tem algo para ti lá na frente. Estou eu te capacitando. Estou eu te fazendo passar pelo deserto. Estou eu te moldando. É só esperar. Aí quando alguém dá um passo na frente, oh meu Deus, vou sair daquela igreja ali e pedir a bênção, porque meu pastor já faz 3 anos, 4 anos que eu sou isso. E ele não me... E tem um ali que abriu agora o novato ali. Disse: se eu for para lá, vai ser conduzido pelo espírito de Absalão. Meu Deus. Quem está lá é Absalão, com o mesmo espírito de Satanás, ó, para derrubar a gente. Meu Deus. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 26. De maneira que se um membro sofrer, todos com ele. É, irmão, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Olha, tu está pronto para ver teu irmão ser honrado? Aleluia. Ou tu fica com inveja? Ou tu fica com raiva? O bicho está só vendo fulano. É isso mesmo, será? Porque está dizendo aqui: se um membro for honrado, todos se alegram com ele. Todos se alegram com ela. Diz ele porque não existe membra. É membro, por isso que diz ele. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. De maneira que se um membro sofrer, todo sofre com ele. Se tem um membro sorrindo com o sofrimento do outro, é porque esse membro, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Se um membro sofre, todos sofrem
com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. 27. Aleluia. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso indica que não pode existir igreja verdadeira sem união vital dos seus membros com Cristo. Isso indica que não pode haver igreja verdadeira sem união vital dos seus membros com Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Não existe igreja se não tiver união vital, irmão. Colossenses capítulo 1, verso 18. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primícia em todas as coisas. De quem é a primícia? Diga, de Cristo. De Cristo. Ele é o primogênito dos mortos. Aleluia. Ele é a cabeça da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número Efésios, capítulo 1, versículo 22 de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. 1:22 de Efésios diz assim, ó: E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser a cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então você, corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Se você é membro, você torna-se o corpo, e Cristo é o cabeça, e nele está todas as coisas. Cristo é aquele quem guia o seu corpo, é aquele quem guia a cabeça. Eu vou fazer uma pergunta à igreja: quem guia o teu corpo? Não é a tua cabeça? Quem guia o meu corpo é a minha cabeça. Assim é Cristo. Ele é o dominador do corpo. Mas se tiver alguém como membro querendo fazer o que quer e da forma que quer e da forma que achar que é para fazer, então logo está saindo debaixo da orientação do cabeça, que é Cristo. É por isso que tem muita gente pagando preço. Quem está entendendo? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 15 de Efésios. 4:15. Aleluia, Deus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Observa bem o versículo. Mas seguindo a verdade em amor, quem é para seguir a verdade em amor? A igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os membros desse corpo, que Cristo é o cabeça, seguindo a verdade. Em quê? Em amor. Uma das maiores dificuldades no meio do povo de Deus hoje é o amor. Você sabia disso, igreja? Que a maior dificuldade no meio do povo de Deus hoje é o amor? Efésios 4, capítulo 15. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos crescer, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o nosso crescimento espiritual, nós só vai crescendo a cada dia mais se nós seguir a verdade no amor, irmão. Aleluia. Com amor. Você vai na verdade e com amor, e você vai crescendo nele.
em Cristo. Então, crente que não gosta de amar, sabe? Que odeia mais do que ama, cresce? Cresce? Responde, igreja. Não. Não cresce. Vai ficando para trás. Tem crente que é bem alto, mas perante Deus ele é bem pequenininho. Porque é humilde, bispo? Não. É que ele não cresce, ele é o crente ou não. Meu Deus. É empancado com muitas coisas. Não tem como crescer. Não cresce. É. Você já viu um fruto encruado? Quem já viu aqui um fruto encruado? Eu não vou muito longe não, um feijão encruado. Pronto, que não cozinhou bem. Sério, presta? Alguém gosta? Não. Assim é Deus. Deus quer que a gente cresça em Cristo, mas cresça na verdade com amor. O amor, aonde tem o amor, está a ausência do ódio. E aonde tem ódio, está a ausência do amor. Eu tenho muita raiva, mas também tenho muito amor. Ô, mentira, medonha. Aonde? Eita Deus. Aleluia, Jesus. Esse silêncio assim, sabe o que significa? Aleluia, Deus. Na hora do ensino, o Espírito Santo está trabalhando, Aleluia, Jesus. fazendo a limpeza do corpo. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia, Jesus. Só não esqueça de glorificar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O bispo dessa igreja permite palmas, mas a pessoa enaltecendo no glória e no aleluia para Deus. Glória a Deus. Porque tem lugar por aí que só é palma, sai glória e aleluia, mas não. Parece que quem está no altar é um político. Não é, irmão? É palma, mas com glória e aleluia para Ele. Porque tudo é dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja aí, Efésios capítulo 5, versículo 23. Aleluia, Jesus. 23. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Quem é o salvador do corpo? Cristo. Eita glória. Aleluia. A Bíblia compara, né? Assim como o marido é a cabeça da esposa, Cristo é o cabeça da igreja. Os maridos aqui, quem gosta de uma mulher desobediente, levante a mão. Os homens, quem gosta da esposa se for rebelde, desobediente, não é? Quem gosta? Levante a mão. Mulher quebra prato, quebra copo, joga panela com a comida com tudo dentro, pula para cima do marido para aberturar a garganta. Quem gosta disso aqui? Quem gosta? Levante a mão, o homem aí, e diga: meu Deus, eu amo assim, bispo. Eu quero te colocar em disciplina porque tu é doente. Quem gosta? Ninguém gosta. Não é, irmão? Se tem um homem que gosta disso, ele é doente, né? Precisa de cura. Não é? E como é que Cristo vai aceitar a igreja dele de todo jeito? Como é que Cristo vai apoiar a igreja dele de todo jeito? Quem está entendendo? Glória a Deus. Fique ciente, fique ciente. Eu não sei qual era o seu vício quando estava no mundo, eu não sei. Eu sei que tinha alguém que o vício talvez fosse droga, outro talvez o vício fosse prostituição, outro talvez o vício fosse um adultériozinho, outro vício fosse... Eu não sei se aqui tinha alguém que quando era lá no mundo, que nunca aceitou a Cristo. Eu estou apenas trazendo o exemplo. Não sei que o vício de alguém era isso aqui, ó. Não podia ver a notinha fácil, que botava a mão e levava? Não sei. Mas depois que está com Cristo, todas essas coisas velhas ficam para trás. Aleluia. Todas. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluia, Jesus.
Aleluia. Tudo isso fica para trás, porque agora a igreja, depois que está sendo, aleluia, veio para Cristo, depois que o crente entregou a vida a Jesus, tornou-se membro do corpo de Cristo, aí agora ele anda na verdade, no amor, na fidelidade, na honestidade, na confiança. Coisa bonita é alguém que o patrão olha para ele e tem confiança nele, sim ou não? Sim. Que tem confiança nela. Quem vai trabalhar no caixa? A irmã fulana. Tem cuidado não, ali não. Ali eu ponho minha mão no fogo. Olha que coisa linda. É ou não é? Rapaz, põe ela não, porque se tu colocar tu fica de mola. Pelo amor de Deus, né? Meu Deus. Cresçamos na verdade, com a verdade, pela verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos para o quinto ponto. A igreja é uma comunhão espiritual. A igreja é uma comunhão espiritual. No grego, a palavra no grego é koinonia. Koinonia é comunhão com Deus, comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Você tem comunhão, isso é koinonia. É uma comunhão espiritual. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Não, irmão, perdão. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Eu confundi aqui com um versículo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Glória a Deus. Diz assim: tenho zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eita, meu Deus. Aleluia. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Irmãos, esse óculos está meio manchado. E eu rei o versículo outra vez. Vamos lá, de novo. Glória a Deus. Eu falei aqui que é o quinto ponto, certo? E o quinto ponto não é a igreja, é uma comunhão. O quinto ponto é a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Eu poderia deixar para citar o outro depois, mas eu quero voltar. A igreja é a noiva de Cristo. Então, por isso que o texto está se referindo, tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-lo como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que ele tem o zelo de Deus. Que zelo Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo para a igreja que ele tem um zelo tão grande para que aquela igreja não venha ter uma vida de pecado, para apresentassem a Deus como noiva de Cristo pura, sem mácula, Aleluia, Deus. sem defeito, Glória a Deus. sem pecado de morte. Aleluia. E esse zelo aqui é o mesmo zelo que eu luto com essa igreja aqui, este zelo, que talvez você pode achar esse bispo chato. Muitas das vezes você pode achar a sua bispa chata, mas é o zelo que nós temos por vocês. Aleluia. O zelo para não deixar você de qualquer jeito, porque se o bispo permitir que a igreja fique de qualquer jeito, ele vai dar conta a Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que se alguém aqui pecar, pecado de morte, vai para a disciplina. Aleluia, Deus.
Agora, o que Paulo também nos ensina é que o nosso zelo não pode ser um zelo exagerado. É um zelo com amor. Ok? É um zelo sem desprezar. Mas não pode deixar de ter o zelo. É aquele zelo que quando alguém está errado que eu descubro, eu chamo a parte para conversar. Para colocar as coisas em ordem. É esse zelo. É o zelo para a sua alma não se perder. Porque eu não estou aqui tão somente, irmão. Vou repetir isso aqui. Eu não vim aqui tomar conta da Jesus é Vida com um olho carnal em dízimo e nem oferta de ninguém não. Aleluia! Eu vim aqui para consertar a sua vida, ajudar você a carregar a sua cruz, para que um dia você possa morar no céu junto comigo. Glória a Deus! Então por mim você pode ter um caminhão de dízimo, mas se você não quiser ter conserto, essa igreja aqui para você ficar, você tem que ter conserto. Aleluia! Porque eu não viso o dinheiro, eu viso as almas. Aleluia! As almas. Se eu visasse dinheiro, meu pai. Entendeu, irmão? Eu não viso, eu viso a sua alma. Como é que você está diante de Deus? Mas tem uma coisa: onde tem erro, tem conserto. Agora eu digo que ninguém venha se conformar com isso. Ah, então eu posso errar. Já que onde tem erro, tem conserto, eu vou errando e vou me consertando. Vou errando e vou me... Poxa. Não. Se conserte. Não é? Vamos nos consertar cada vez mais. Glória a Deus! Aleluia, Deus. Se o bispo deixar de vigiar, ele erra? Erra, irmão. Se ele não vigiar, ele vai errar também. A diferença do crente, a diferença, o cargo tem nada a ver com isso, irmão. Tu deve vigiar e eu vigiar também. Todos nós estamos dentro do corpo mortal, imperfeito. Então devemos vigiar. Porque tem crente que cai e outro não. Porque tem um que está vigiando e o outro deixou de vigiar. Deus! Então zelo. Paulo disse para essa igreja que tinha zelo dela. Zelo de Deus. O zelo faz ter cuidado. O zelo faz repreender. O zelo faz exortar. O zelo faz chamar a parte. O zelo faz colocar em disciplina. Aleluia! O zelo faz trazer de volta para a comunhão. Tudo isso faz parte do zelo. Zelo pela sua vida. Isso faz parte do zelo. Então Paulo tinha cuidado. A fim de quê? De apresentar a igreja virgem. Interessante, né? Que essa virgindade aqui está falando espiritual. Não é? Assim os casais não tá envolvido nessa virgindade aqui. É espiritual. Ok? Para que ninguém venha pecar contra o Senhor e esteja com sua alma, veste com as suas vestes espirituais limpa perante Deus. Aleluia! Veja aí ainda Efésios. A igreja é noiva de Cristo. Efésios 5, 23 ao 27. Aleluia. Glória a Deus! Efésios 5. Glória a Deus! A partir do 23. Porque o marido é a cabeça da esposa. Lá vai no... Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha a responsabilidade do marido. Olha a responsabilidade que tem os homens.
de tratar a sua esposa com cuidado para que ela não venha ser manchada por ele. Cuidar dela pela palavra de Deus, ou seja, na obediência da palavra de Deus, para que a esposa não venha se manchar. Porque eu quero dizer aqui em alto e bom som que tem homem crente, tem marido crente que não está ajudando a sua esposa a se santificar. Meu Deus. Existe marido crente que não ajuda a mulher a se santificar. E a Bíblia diz que a mulher é vaso mais frágil. Então, se ele é convertido de verdade, ele não vai fazer ela pecar, vai? Ele é convertido, ele não vai ficar com 7:1 no ouvido dela para ela cair em pecado, vai? Porque ele é convertido. E dentro de 4 paredes, no quarto dele, ele tem um domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, não tem? Junto com ela, para não praticar aquilo que está fora dos princípios da palavra de Deus. Então, marido, ajuda a sua mulher a se santificar. Assim como Cristo santifica a igreja, marido também ajude a sua mulher a se santificar no Senhor. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Parece que eu estou vendo uns rostos admirados. Admirado. Não é? Glória a Deus. Aleluia. Não é? Porque eu sei que tem. Eu sei que tem pregador aí, alguns. Não estou falando todo, mas eu sei que tem pregador que é fogo puro. É fogo puro. Não é? Não estou citando o nome de ninguém, eu estou dizendo que tem. Aleluia. Mas entre 4 paredes não tem domínio próprio. Meu Deus. Não tem domínio próprio. É uma imundícia. Meu Deus. Eu não sei para quem é, mas eu vou falar. O Espírito Santo está aqui, ó. Não faça da sua esposa uma prostituta. Meu Deus. Ela é sua mulher, não é sua prostituta. Aleluia. Vai com esse negócio de dizer, não, mas somos 2 numa só carne e entramos em concordância. E em concordância nós podemos fazer tudo. Podemos até voar as telhas. Pode não, meu filho. Tem regra. Aleluia. Tem regra. Caia nessa não. Isso é movimento mundano. Isso é coisa do mundo. Caia nessa não. Glória a Deus. Aleluia. Tem coisas que são proibidas pelo Senhor. Não é por líder de igreja não. É proibido pelo Senhor. E tem gente colocando a mão querendo desproibir. Meu Deus. Quem é tu, homem? Para desmanchar o que Deus colocou nas escrituras sagradas. Aleluia. Glória a Deus. Vai dar conta a Deus. Fazendo os outros pecar. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos falando de membro, né? Aleluia. E cada membro tem sua função, não tem? O olho é para ver, o ouvido é para escutar, a mão para pegar, o pé para andar. É ou não é? É. E lá vai. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, é mega forte. A mulher tem um fruto para o marido matar a fome carnal. Só um. Aleluia. E é aquele que forma família. Quem está me entendendo? Glória a Deus. É exatamente aquele que forma família. Que a mulher engravida. É só aquele. É ou não é? Pronto. Antônio, não vou entrar muito profundo não, porque aqui tem criança e tem mocidade. Não é? O sexo quem fez foi Deus, não foi o diabo não. Foi Deus. Agora o diabo de enxerido bota a mão no meio para inverter as coisas. E tem gente seguindo o padrão do diabo, ó. Meu Deus. Seguindo o padrão do capeta. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Então eu quero finalizar aqui porque as horas já deu. Eu quero concluir. Porém, o Senhor nos colocou esta palavra trazendo ilustrações, exemplo de casal entre Cristo e a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A mulher deve ser submissa ao marido e o marido deve amar a mulher. É por isso que a Bíblia diz que o marido precisa amar a esposa. Porque quem ama a esposa só não ama o corpo, ama também a alma. Cuida da alma dela.
E o homem que diz só ama o corpo e não imagina na alma e quer fazer de tudo, você está querendo que a sua mulher vá para o inferno junto com você? Não é só amar o corpo, é amar a alma também. Glória a Deus. Se dizer que o amor é só no corpo, não é amor, é paixão. E paixão ela é doentio. Quem ama só o corpo, quando as pernas ficam velhas, bucho quebrado, quer logo separar e divorciar. Não é só o corpo? É enquanto ela estiver bonita, para ele ficar feia, como uma coisa que o homem também não fica com o bucho quebrado. Meu Deus. Ficou velho, meu filho? Tem esse negócio não. Hã? Aleluia. Marido, homem é sua esposa. Glória a Invista na sua esposa. Aleluia, Deus. Não só no material, mas também no espiritual. Ajuda a sua mulher a orar com você. Glória a Deus. Ajuda a sua mulher a ler Bíblia com você. Ajuda a sua mulher a jejuar mais você. Ajude ela a crescer espiritualmente. Glória a Deus. Porque assim como Cristo se doou pela igreja, o marido se doa pela mulher. E a mulher respeita, reverencia e honra o marido. Glória a Deus. E dentro de quatro paredes é no combinado, mas é no combinado à luz da Bíblia. Nada no combinado de acordo com o mundo. A gente se combina e bota para descer. Aí é. Meu Deus. Eu sei onde é que você vai descer com esse negócio. Tem uma descida sem volta. Lá no fim. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então faz parte. É por isso que Paulo tinha um zelo para que a igreja não tivesse. Você está pensando que as vestes do crente só pode ser manchada aí fora, é? É? As vestes espirituais do crente só mancha se ele for. Não, lá fora eu nunca pequei lá fora. Ok. Mas dentro de casa tu pecou? Não, amém. Então se tu não ter cuidado, tu peca dentro de casa. Sim ou não? Peca dentro de casa. É por isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, ali o capítulo que fala do casamento, e o versículo 15, que quando um dos cônjuges aceita Jesus e o outro não aceita, aí o marido vai ser santificado pela mulher, ou a mulher vai ser santificada pelo marido. Como assim? Qual é o homem e a mulher que tem poder de santificar ninguém? Que quem santifica é Cristo. Está falando ali da prática. Que quando veio do mundo, veio todo jeito. Aí um aceitou a Jesus, aí aquele que aceitou a Jesus vai procurar o padrão da santidade. E o outro que não aceitou, vai ver a diferença. Aleluia. Mas tu fazia isso, fazia aquilo e bababá e bababá. Mas, opa, não faço mais, meu filho. Estou com Cristo. Aleluia. Vou fazer o que é certo. Não é? Vou fazer o que é certo. Estou aqui para lhe amar, lhe respeitar. E vou fazer o que é certo. Aí a Bíblia diz: se ele consentir em morar com você, você mora com ele. Você vai santificando ele. Não é? Até os filhos entram na santificação pela prática da palavra do cônjuge crente. Agora se ele disser assim: olha, tu vai escolher, viu? Ou teu Jesus ou eu. Porque depois que tu fosse crente, você mudou muito. Você mudou muito e eu não vou aceitar esse casamento de jeito nenhum. Aí Paulo diz então que se aparte. E nesse caso, ou o irmão ou a irmã que é crente, fica livre no Senhor. Aleluia. Não é forte? Mas não entre em conversinha para pecar contra Deus. Encerrando. Hã? Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Porque a igreja, ela é noiva de Cristo. Diga assim: eu sou Sou noiva noivo de Cristo. de Cristo. Então todos andem em santidade. Aleluia. Amém. Fique de pé.